Olá, como você está? Tudo bem? Edson Santos aqui mais uma vez. Hoje não vai dar para começar com música, com alegria, relembrando e memorando aqueles bons tempos, né, em que nós ouvíamos sons, canções, hinos, músicas, louvores que entronizavam a glória e a presença de Deus na nossa vida, porque simplesmente a batalha contra as grandes redes sociais, ela é ferrenha e eles, na verdade, detêm o controle da situação. Depois de alguns vídeos que eu gravei, né, e ainda com título e falando em áudio para que porventura o algoritmo detectasse que a minha intenção nunca foi monetizar o canal, o vídeo, o conteúdo, seja lá o que for, e ainda que eu falasse, ainda que eu colocasse no título, pois é, as redes sociais terminaram por ou mutar o áudio dos meus vídeos ou até mesmo bloqueá-los para a reprodução total. Isso, de certa forma, poderia me entristecer, porque a minha luta não é de hoje, né? Eu tento de um jeito, tento de outro. A ideia não é ser intransigente, a ideia é fazer uma proposta para que a rede social evolua de alguma forma no que tange ao objetivo da produção do conteúdo. Tem gente que vive de internet, né? Tem gente que faz vídeo, grava vídeo para poder ganhar dinheiro, monetizar com o conteúdo que gera. Eu, na verdade, quero comunicar uma informação. E na comunicação da informação que eu pretendo gerar, eu gostaria muito de ter a possibilidade de usar algumas produções e não queria, por isso, né, monetizar para o meu conteúdo, mas que fosse monetizado para a produção que eu, porventura, utilizaria. Só que a rede social não entende dessa forma e fazer o quê? Né? A gente tem que, em algumas questões, a gente tem que saber perder para poder ganhar. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou gravar conteúdo sem fundo musical, porque aí a minha voz é minha, o que eu falo é propriedade minha e até que eu transforme em direito público, vai se tornar então o conteúdo que eu vou gerar. Sem música, sem fundo musical, fazendo igual todo mundo, como a maioria, mas ainda assim com uma proposta na minha mente de tentar reverter esse quadro. Bom, pessoal, o motivo do vídeo desse dia, ele vai fugir um pouquinho do contexto do que eu tenho pretendido trazer aqui, já que eu não vou ter fundo musical para embasar o conceito que eu tenho como primeiro, que é difundir a boa e perfeita palavra do Senhor e os seus ensinos e o quanto são importantes para a nossa vida, mas ainda assim chamar a atenção para você para um fato no mínimo curioso. Essa manhã, acordo com o desejo natural e não é normal da minha parte tomar café pela manhã. Eu não tenho o costume de tomar café, eu não tenho a rotina de tomar café. Geralmente pela manhã ou eu bebo uma água ou eu tomo um copo de suco. É essa a minha rotina, é isso que eu faço. Café só em alguns momentos específicos ou de muito trabalho intenso pela madrugada e aí varando pela manhã, inclusive, né? Porque o café tem uma propriedade energética de nos manter acordados, então aí o café tem um fundamento para que eu possa tomá-lo, não simplesmente pelo prazer de tomar café que a grande maioria tem. Porém, como eu sou filho de pais mineiros, né? O costume do café e o conhecimento do café, o seu paladar, o seu sabor, ele é patente na minha vida, na minha realidade, né? E eu sou 50 a mais, então a galera da minha época sabe que até um café câmara, né? Não sei se esse nome desse café ainda existe, é um café relativo de qualidade. Na minha época, 50 a mais, um café câmara, aquele pacotinho de 100 gramas, era um café de qualidade. Então eu sei o sabor que tem um café. E hoje a guerra para se adquirir produtos originais, produtos que não sejam modificados, falsificados, está se transformando numa odisseia para qualquer pessoa que se proponha a pagar caro por um produto de relativa qualidade, o que seria normal, porque todo produto em tese deveria ser de qualidade. Mas o absurdo, ele aconteceu e continua acontecendo. Queridos, depois da tragédia envolvendo arroz,
depois da tragédia envolvendo pasta de dente. Quem não se lembra da recente tragédia das bebidas, que o pessoal colocou álcool, etanol na bebida dos outros, matando pessoas? Quem não se lembra do escândalo, do roubo, do papel higiênico adulterado? No pacote estava dizendo que era 40 metros e quando se foi medir pelo Inmetro, 20 metros de papel higiênico, né? Nem para ir ao banheiro em paz a gente agora tem direito. Rapaz, que negócio sério. E agora então, hoje pela manhã, depois de uma atividade extensa de trabalho à noite, eu decido tomar café. E aí, claro, eu vou escolher uma das marcas mais tradicionais, aquelas que aparentemente possuem a melhor qualidade, né? É a Vácuo. Eu estou falando do café Melita, muito comum na casa das pessoas, né? O café Melita, esse café a vácuo que vem na caixinha, e aí a gente pensa que vai tomar um café de qualidade. Rapaz, que café horrível! Mas horrível de ser horrível mesmo, né? Eu já tomei café ruim, eu já provei café com um gosto ruim. O café pode ser ruim por diversos motivos. Café frio é ruim. Café com tom de açúcar equivocado é ruim. Café coado frio é ruim. Café com coador mal lavado é horrível. Mas esse café Melita aqui que eu tomei, ele é horrível, mas horrível multiplicado por NY ao quadrado elevado a 700ª potência, se é que esse número existe. Isso é para tentar te demonstrar o quanto esse café tá horrível. E o que me chama a atenção e que me traz aqui só para gravar esse vídeo é que o café ele é horrível e traz a informação da edição especial, meu amigo. Ah lá, ele é tão horrível que até ele é verde, por isso que ele tá saindo. Olha só. Rapaz, eu não sabia que isso ia acontecer não, gente. Sinceramente, o café é horrível. Ó, isso aqui é um prenúncio. É o café que não existe. É o café invisível. Você compra café, mas não tem café aqui, pessoal. Não tem café aqui. E aí ficou até interessante que eu vou te mostrar melhor o que eu quero mostrar. Pra galera aqui pra galera aqui do celular, que esse vídeo vai para celular e vai para... o café é horrível. Você não tá vendo aqui, não? Mas a informação que eu quero destacar para você é que ele é de uma edição especial. E aí é uma edição especial de ser horrível, tá? Só pode ser, não é possível. Traz na capa ou na contracapa, que é a capa posterior, a história do café na versão cabra. A história do café na versão cabra. Segura. Eu, muito indignado, muito a contragosto, peguei na capa, na embalagem para ver se eu tinha comprado café mesmo, que de repente, quem sabe, eu me enganei, comprei outro produto pensando que era café e não era, né? Eu fui pegar e peguei a capa bonitinha, edição especial, você sabia, aqui, ó, é aqui, ó, aqui, ó. Ó, edição especial, você sabia? Eu falei, edição especial, deixa eu ver. Virei. Aí, você sabia? E aí me dou de cara com essa cabra, né? Contando a história do café. E qual é a história do café que tá aqui? Um pastor de cabra. Aí, escuta essa aí, ó. Pastor de cabra. Rapaz, é comum para mim ouvir falar de pastor de ovelha, mas pastor de cabra? Meu amigo, pastor de cabra, mas existe, Edson, ele é caprino, né? Os caprinos são animais quadrúpedes, né? Que andam pelos campos, possuem chifres. Então, se tem cabra, tem caprino. Não é comum para mim, mas tudo bem, eu entendo que exista. E é uma história do café. Então, quem sou eu para brigar com um pastor de cabra, né?
O meu comum é de ovelha, mas tudo bem, já me chamou a atenção. E aí a história do café é que o pastor dos caprinos, das cabras, vai observar que as suas cabras ficavam felizes, mais alegres, mais dispostas, mais agitadas, quando mastigavam um certo fruto vermelho. E aí então ele curiosamente vai lá, mastiga aquele fruto vermelho e, segundo a história que está aqui e o que eu pesquisei na internet, ele também se sentiu mais motivado, mais energético e com dificuldades de dormir. Ou seja, o que ele comeu, o que ele provou, afastava-lhe o sono. Então ele, buscando a sabedoria, vai levar esse fruto vermelho aos monges da época. Uma história diz que os monges tacaram fogo no produto, então o aroma, né, da fumaça trouxe uma surpresa para todo mundo, e então a partir daí descobriu-se as propriedades do café, porque uma outra história diz que os monges então fizeram uma emulsão com aquele fruto, e uma emulsão é quando você coloca um produto em água fervente ou em água para que fique ali em decantação, é uma emulsão, alguma coisa com água, com líquido, é isso, e aí eles criaram o primeiro café. Eu entendo que existem muitas formas de nós recebermos o mal ou permitirmos que o mal entre na nossa vida e na nossa casa. E aqui eu não quero ser nem religioso demais, não quero ser extremista demais, eu não quero ser, tem um nome que ser fanático demais, eu não quero ser fanático aqui. Mas a gente tem que ter cuidado com certas coisas que a gente coloca dentro da nossa casa. Qual é a diferença da cabra para um bode? Algum especialista pode me dizer? Qual é a diferença da cabra para um bode? O que difere uma cabra do bode? Aí eu vou pesquisar, comigo não tem essa. 3 características principais me chamaram a atenção. Primeira característica: o bode, ele tem um porte maior. Geralmente os bodes são maiores do que as cabras. Isso partindo do princípio que eles são da mesma família, são da mesma espécie. Então, em proporção física, o bode se destaca da cabra pelo porte, ele é maior. Aí vem a segunda característica, o chifre. O chifre do bode, ele é maior e, em tese, tende a ser curvado. O bode é maior e tende a ser curvado, o seu chifre, o chifre do bode. E a terceira característica que me chamou a atenção é o formato da barba. A cabra tem barba. A cabra fêmea tem barba. E a barba do macho geralmente é mais proeminente. Agora, aqui na capa, como é que eu difiro, como é que eu diferencio um bode de uma cabra? De uma cabra, é um bode de uma cabra. E eu estava pesquisando que cabras e bodes são diferentes. É claro que são diferentes. Agora, eu ainda, por incrível que pareça, eu peguei aqui para falar, eu lendo aqui as reportagens, né, as pesquisas, eles falam da diferença da cabra e do bode como se fossem de espécie, e não na questão de sexo. Isso é coisa de quinta série, mas eu já tenho 50 a mais, eu posso errar, posso devagar, posso falar aqui coisas responsáveis admitindo a minha falta de ciência ou a minha falta de lembrança. Se em algum momento eu soube que a cabra é a fêmea do bode, ok, eu soube disso em algum momento. Agora eu já não sei mais. Eu estou na dúvida, lendo aqui os artigos da internet, se as fêmeas dos bodes são as bodas. Olha só que coisa absurda o que eu estou falando aqui, mas é para refletir, para pensar. Ou se são as cabras mesmos. Porque, e vou explicar, você já viu aquele termo do Nordeste brasileiro que alguém diz cabra macho masculino, não sei o que, meu senhor, não tem um negócio assim? Cabra macho. Por que se diz cabra macho?
Eu estou sendo sincero para vocês, eu poderia ter pesquisado isso aqui para me poder falar com propriedade, mas eu não quero. Eu quero é colocar chama nessa lenha. Eu quero te convidar a uma reflexão. Cabra macho, masculina, mulher macho, sim senhor. É isso o que diz lá. Depois você vê também. Mas eu fiquei na dúvida porque alguns textos, e a grande maioria dos textos da internet, não diferem ou não diferenciam cabra de bode como se fosse masculino e feminino, mas o contexto é de espécies diferentes. E até então eu pensava, imaginava que em algum momento a cabra fosse o feminino do bode, mas eu acabei chegando aqui nessa pesquisa para descobrir que bendito café é esse, que a história não é bem assim não. Que o bode tem o bode fêmea e o bode macho. E a cabra tem a cabra fêmea e a cabra macho. Logo, cabra e bode são diferentes. Diferentes na espécie, mas no físico, na aparência, são semelhantes. Edson, e agora, o que você quer falar com isso? Assim como esse café melita, e eu já ia falar maldita, assim como esse café ruim, horrível, falsificado, pode ser que colocaram uma imagem aqui, sugerindo uma cabra e tacaram um bode. O que você quer dizer com isso? Os tempos são tão difíceis e complicados que para um bode entrar na nossa casa de qualquer jeito não vai. Está arriscado ele entrar dessa forma aí, ó. E aí, não querendo ser fanático, mas querendo ser cuidadoso e criterioso, cuidado com o que você traz para dentro da tua casa, dando delegação ou delegando o direito de estar na tua casa, conteúdos que nós deveríamos evitar por questões, né, espirituais, digamos assim, urgentes e necessárias para esse tempo. Ah, Edson, você está exagerando. Posso estar exagerando porque eu peco por excesso, mas não peco por omissão. Paulo diz, não ignoramos os ardis, eu não vou falar o nome para não dar moral, eu geralmente não falo. Os ardis dele, do maligno. Não ignoramos os ardis, malícia, né? As estratégias dele para entrar na nossa casa. E eu sou de uma época, 50 a mais, vou falar de novo, que pesquisava sobre mensagens subliminares em filmes, em músicas, que dirá em imagens, né? Quem dirá em imagens? Em época de inteligência artificial, em que nem tudo que se vê se deve crer, a imagem da cabra aqui já me deixa meio preocupado. Por quê? Porque parece com a cabra, mas e se for um bode? Como é que eu vou saber a diferença? Como é que eu vou descobrir o que é que na verdade está aqui na embalagem? E o que me faz pensar, além dessa dúvida visual, é o gosto do café. Meu querido, pelo amor de Deus, que café horrível. Edson, mas o coador não estava sujo, não? Eu comprei o coador Melita. Pena que eu não trouxe aqui para mostrar. Eu comprei o coador Melita, um café novo. Aí tirei da embalagem. Ele saiu do vácuo. Foi o primeiro corte do vácuo. Tinha tudo para ser uma manhã perfeita, um café delicioso, feito na cafeteira com todo cuidado, né? Mas quando eu coloco o açúcar demerara, eu estou falando aqui para você ver que eu queria sentir o prazer de provar o café pela manhã depois de uma madrugada de trabalho intensa. O meu objetivo foi, eu vou tomar o café porque eu preciso manter-me aceso para dar continuidade ao processo de trabalho que eu necessito concluir. E já que eu vou tomar o café, vou ir para esse sacrifício, eu vou querer beber um café de qualidade, saboroso, delicioso, conforme às vezes acontece. Mas que decepção! Então fica para você a dica. Nem tudo é o que parece, mas nós devemos usar critérios. E critérios esses que sejam critérios embasados, critérios conscientes, critérios que tenham base, estrutura, não é dando tiro para tudo quanto é lado. Aqui eu estou levantando a questão para você ver aí,
Depois comenta se a cabra realmente é o feminino do bode ou se bode é bode e cabra é cabra, né? Porque aqui na imagem aqui, ó, cadê? Onde é que eu tô apontando? Aqui, ó. Aqui eu aponto para cá, no celular eu aponto para cá e na câmera grande eu aponto para cá, né? Tô gravando em dois tipos de conteúdo. Mas a verdade é, eu não sei aqui nessa imagem se é bode ou se é cabra. E aí, se for um bode, por que botaram um bode no lugar do cabra? Por que esse café é tão ruim, hein? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou pesquisar umas marcas de café. Já que é para gerar conteúdo, eu vou pesquisar umas marcas de café. Mas o problema é que as coisas estão mudando de uma certa forma. Rapaz, mas vale tudo para ganhar dinheiro, né? Mas vale tudo para ganhar dinheiro. Então, cuidado. Na intenção de comprar produto bom, o ditado diz, você comprou gato por lebre. Não tem um ditado desse? Quando se fala que a gente foi enganado, você comprou gato por lebre. Aqui no caso, cuidado, para tu não comprar um bode no lugar da cabra. Que Deus te abençoe, meu querido. E minha querida.